Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os pronomes demonstrativos, né? Então, este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela e aquilo. Então, como é que eu vou utilizar? Bom, você tem que ter em mente, né, algumas coisas. Uma delas é a relação temporal, né? Então, por exemplo, se você vai utilizar o presente, você não vai falar esse ou essa, né? Você vai falar esta aula é divertida, porque é o momento, é agora, tá? Esse e essa usa-se para passado próximo ou futuro próximo, tá? Então, eu utilizei aqui uma frase utilizando o passado próximo. Então, eu coloquei aqui, ó. Essa semana que passou, completei 40 anos. Então, aí é um passado próximo, né? Bom, como que eu vou usar aquele e aquela? Então, aquele e aquela é para um passado ou um futuro distante. Então, eu coloquei aqui a frase, né? Naquela época eu era feliz. Um dia aquilo tudo ficará claro. Então, aqui, enquanto o este, esta, isto está relacionado aí ao meu presente, esse, essa, utiliza-se um passado próximo e aquele, aquela, um passado ou futuro distante, tá? Bom, em relação ao pronome demonstrativo, eu também tenho algumas questões relacionadas à posição espacial, ou seja, aonde é que está esse objeto? Então, eu coloquei assim, ó, se o objeto estiver na minha mão, eu vou usar este e esta, objeto na minha mão. Aí eu coloquei como exemplo, esta caneta é minha, tá? Agora aqui, ó, se o objeto estiver na mão de outra pessoa, eu não vou usar este, esta, eu vou usar essa. Essa caneta é sua, tá bom? Então, o pronome demonstrativo, nós temos que tomar alguns cuidados. Por quê? Porque nem sempre nós colocamos ele na forma correta, né? Então, como é que o objeto ele está longe de mim, né? No caso, está na mão de outra pessoa, eu vou falar que eu vou utilizar esta. Não, não vou utilizar, porque o objeto não está perto de mim, né? Ele está longe. E aqui é a mesma coisa, né? Como o objeto não está na minha mão, ou seja, ele não está muito próximo à minha pessoa, eu vou usar essa, tá bom? Bora lá que ainda tem muita coisa para aprender hoje. Então, eu falei lá quando o objeto, por exemplo, está próximo à minha pessoa, né? Quando está longe, né? E aqui eu vou falar um pouquinho quando o objeto não estiver nem na minha mão e nem na sua mão. Então, eu vou usar, né, o pronome demonstrativo aqui, aquela. Aquela caneta é sua? Bom, além disso, também nós podemos utilizar, né, o pronome demonstrativo dentro de frase, né? Então, assim, ó. Quando eu tenho um termo que eu não usei ainda, vou usá-lo após o pronome. Então, por exemplo, aqui, ó, esta vida está divertida. Então, aqui eu vou usar o esta por quê? Né? Porque ele está aqui combinando aí com a palavra vida. Esta vida está divertida. Ou seja, eu não vou utilizar esse termo aqui, vida, ele ainda não foi mencionado. Então, eu vou usar, né, esta. Agora, quando eu tenho uma frase em que eu já mencionei, né, esse termo anteriormente, que é o caso dessa daqui, ó. Veja só. Ó, utilizando o termo já mencionado antes. Então, aqui, ó. A vida que me deram é maravilhosa, tá? Essa não perderei jamais. Então, essa aqui, ele está substituindo o quê? A palavra vida, ou seja, um termo que já foi mencionado antes. Então, eu vou utilizar, né, o pronome, né, o pronome demonstrativo essa. Olha só um outro exemplo aqui também, ó, com aquele ou aquela, né? Então, eu utilizei aqui o aquele, ó. João e Carlos são muito amigos. Até aí tudo bem, não tem um pronome, né, demonstrativo nenhum. Este é padeiro, aquele mecânico. Este está se referindo a quem? Ao João, tá? Por quê? Porque João é o primeiro aqui da frase,
né? Digamos assim. Então, este ele está mais próximo aqui, né? Este é padeiro, ou seja, este está se referindo a João, a um termo mais próximo, tá? Aquele mecânico, aquele está se referindo o quê? Ao Carlos, tá? Então, falar, Lúcia, como é que eu vou utilizar tudo isso? Ué, é aquela aula, aquele vídeo que eu mencionei. Este nós utilizamos quando, né? Este, esta, nós utilizamos aí, né? Quando nós temos aí uma relação temporal, né? Então, temporal, eu tenho uma relação de um futuro próximo. No caso aqui, desses termos aqui nas frases, eu utilizei este por quê? Porque este é um termo mais próximo aqui do João. João, esse este está se referindo a João. E aquele está se referindo a Carlos, tá? Então, tem todo esse processo aí de vocês utilizarem também o pronome demonstrativo da forma correta. Quando eu não utilizei o termo anteriormente, né, eu vou utilizar esta, tá? Quando eu já mencionei, eu vou utilizar essa. E aquele é a mesma coisa. João, eu estou né, troquei aqui o termo João por este, um termo mais próximo, e aquele, um termo, digamos assim, um pouco mais distante, tá? Bom, é isso, tá? Você pode substituir aí o pronome de tratamento, perdão, o pronome demonstrativo, tá? Com essa finalidade aí de proximidade, né? Enfim, é isso.